catarinense, ele é um povo bom, cara, de coração. É um povo bom, um povo trabalhador. É um povo tradicional no que diz respeito ao apego aos valores. Então, lógico, quando você surge com Deus, Pátria e Família, é uma maravilha. Já digo aqui de primeiro, se eu chegar lá, eu não quero ser reeleito. Eu não quero ser reeleito. Eu, inclusive, pretendo assinar um compromisso que eu vou fazer os outros assinarem também, se forem homens para isso, de nenhum de nós concorrermos à reeleição. Eu não vou trazer bordão nenhum de Deus, Pátria e Família, meu bordão vai ser muito fácil. Governo do Brigadeiro, bandido é o que morre primeiro. Marcelo Brigadeiro, que é pré-candidato ao governo do estado pelo Missão, um partido recém-criado, foi criado no ano passado. O Marcelo Brigadeiro, que é ex-lutador, é treinador atualmente e está aqui conosco para a gente conversar um pouco sobre esse cenário eleitoral. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza. Quem é Marcelo Brigadeiro e quem é o partido Missão? Vamos lá, Marcelo Brigadeiro é um cara que é muito mais do que um ex-lutador, tá? Embora o estereótipo não ajude, eu sou um empresário bem-sucedido, muito bem-sucedido na vida, pai de 2 filhos, marido, 2 filhos catarinenses, marido de uma excelente mulher catarinense também, e um cara que resolveu abraçar essa missão de concorrer ao governo para poder expor aos catarinenses tudo que acontece na política que tende a ficar atrás das cortinas. Então, eu acredito que esse ano vai ser muito elucidativo para o eleitor catarinense, que vai descobrir muita coisa que talvez ele tenha sido omitido dele durante muito tempo. E a missão, né? A missão, não é omissão, A missão. Eu Perfeito. falava omissão também e tomei bronca. É a missão. A Missão é um partido que surge justamente para romper com isso tudo que a gente vê na política. Vocês acompanham política há muito tempo também. A gente sabe, como você bem falou na introdução, né, presidentes de partido que fazem as negociações. E a gente vem aí para expor e romper com essas negociações, né? Então, a Missão ela surge com uma proposta diferente, de fato. Eu não gosto de dizer que é um partido novo, porque o último partido que levou essa nomenclatura aí acabou se mostrando mais do mesmo. Então a gente surge como algo diferente, disruptivo, para brigar com tudo que está errado na política, que acaba enclausurando o brasileiro nessa vida degradante que a maioria dos brasileiros é obrigada a enfrentar, né? Perfeito. A missão surge do Movimento Brasil Livre, né, o Isso. MBL, que por sua vez teve origem após os protestos de 2013, ganhou bastante relevância nas manifestações em favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2014. De lá para cá, conseguiu eleger, por exemplo, lideranças como Kim Kataguiri pelo União Brasil e agora conseguiu viabilizar seu próprio partido, né? O que a missão quer trazer de novo para a política que não conseguiu ainda oferecer nessas manifestações, nos parlamentares que já foram eleitos por outros partidos? Excelente. O grande problema que você citou, nos parlamentares que o MBL tinha, eles estavam alocados em outros partidos. E vocês sabem muito bem, né, e o eleitor catarinense vai saber cada vez mais, é todo um jogo de carta marcada. Sabe muito bem. Não adianta você querer fazer diferente e aí o cacique partidário fala, não, você não vai fazer isso, você vai estar junto com ele. Então você fica amarrado, você não consegue agir de fato. Então a missão ela surge como a carta de alforria de quem quer fazer diferente de fato. Porque agora sim a gente tem a possibilidade de não ter ninguém mandando, ninguém fazendo negociatas, escusas para travar as nossas ações. A gente pode fazer exatamente o que a gente quer, que é trazer a diferença para a política, mostrar que a política pode ser feita de uma forma honesta, de uma forma que não seja degradante como é, né? A gente vê, inclusive, os meus futuros concorrentes, não tem nada mais degradante do que o perfil dos 3. E a gente até pode falar sobre isso. Mas eu acho que a missão ela chega justamente para propiciar que a gente tenha a capacidade de fazer dentro da política o que a gente já vinha militando fora da política, mas que na hora que chegava nos partidos, a gente era podado. Deixa eu te perguntar sobre a eleição de 2018. O senhor chegou a ser cotado para aquela eleição quando Moisés foi eleito? Falava-se no seu nome, o senhor circulou bastante. À época, o Moisés, volta e meia, fala no seu nome também quando conta algumas histórias sobre Bolsonaro e tudo mais. O que te afastou daquele processo? O que o senhor naquela época saiu um pouco de cena naquele processo eleitoral? Eu me desiludi muito. Naquela época eu tinha uma visão apaixonada da política, como uma boa parte do eleitorado hoje tem, de achar que existe de fato político de esquerda e de direita, quando na verdade isso é uma farsa, é uma mentira. E volto a trazer aqui o exemplo dos meus concorrentes,
né? A gente vê o Merizio, aquela época, ele era Bolsonaro, agora ele é Lula. E antes ele havia sido Dilma. O Jorginho Melo hoje é Bolsonaro, estava com a Dilma há pouco tempo atrás. Ou seja, direita e esquerda é um jogo de cena que eles usam para enganar o eleitor, para manter o eleitor brigando entre si, e atrás das cortinas eles estão todos juntos. E eu me desiludia justamente a perceber isso. Eu tinha a visão apaixonada que uma boa parte do eleitorado tem hoje, de que de fato iam lutar pela direita, iam lutar pelo conservadorismo, iam lutar pelos princípios e valores, e aí me chega uma determinação da Nacional, do PSL, e eu estava na executiva estadual, botando a faca no meu pescoço, dizendo que a gente ia ter que coligar com o Gelson Merizio, ia ter que apoiar o Gelson Merizio. Eu, por saber quem era Gelson Merizio, eu ali já me desapaixonei e percebi que era tudo um jogo que visava apenas manter esse pessoal no poder e alcançar e manter o poder para sempre, né? O tempo me inocentou e mostrou. Hoje, Gelson Merizio é o candidato do Lula em Santa Catarina. Então, era esse tipo de composição que queriam que a gente fizesse lá atrás. E aí eu fui combativo, eu impedi isso dentro do partido. E dentro do partido, quem mais me apoiou foi o Carlos Moisés. E aquela época, o meu nome era o mais cotado para deputado federal. Eu retirei minha candidatura a deputado federal para viabilizar, então, um apoio ao Moisés como governador e ao Lucas Esmeraldino ao Senado. Quase entramos no Senado, mas conseguimos eleger o Moisés, que, na minha visão, foi o melhor governador que Santa Catarina já teve. Perfeito. Alguns analistas apontam que situações como o escândalo do Banco Master, que a gente está acompanhando agora, que envolve lideranças da direita à esquerda, poderia criar condições para um outsider, alguém de fora da política, do sistema. A gente já teve Jair Bolsonaro eleito um pouco com essa retórica. Em 2024 teve o fenômeno do Pablo Marçal em São Paulo, e muitos apontam o Renan Santos, que é o pré-candidato a presidente pela missão, como um possível candidato aí a essa raia nesse ano. Você acredita numa conjuntura assim também em Santa Catarina, que o eleitor catarinense possa buscar um outsider e que isso poderia favorecê-lo na disputa? Eu acho que deveria. Eu acho que deveria, porque se você for perguntar, todo brasileiro reclama da política, certo? E aí, na hora de votar, eles votam em quem? Em quem faz da política uma carreira, né? O que que meus futuros concorrentes, o que que eles produziram na vida a não ser política? Você pega os três principais: Jorginho Melo, João Rodrigues e Gelson Merizio. Vocês sabem me apontar alguma coisa que eles fizeram na iniciativa privada? Alguma empresa que eles montaram? Alguma riqueza que eles produziram? Algum emprego que eles geraram? Zero. Esses caras estão há 30 anos vivendo da política. Estão há 30 anos mamando na teta do Estado, sendo parasita. Inclusive, nos debates, eu vou exigir que eles me chamem de chefe. Porque eu sou o chefe dele, vocês são o chefe dele. Vocês deveriam ter exigido que o João Rodrigues chamasse vocês de chefe aqui. Vocês ralam, pô, vocês pagam imposto. Eles vivem do teu suor, do meu suor, do teu suor. Então, no debate, eles vão ter que me chamar de chefe, senão eu não vou nem dirigir a palavra a eles. E a gente vê uma grande inversão hoje, que é o quê? Esses caras chegam em qualquer lugar, o catarinense, o catarinense, meu irmão, é um povo trabalhador, é um povo empreendedor, é um povo que batalha, que corre atrás do seu. Só que eles não perceberam ainda que são eles que mandam. Então chega esse bando de patife que vive encostado na política, em qualquer lugar o pessoal baixa a cabeça. Ô, senhor governador, ô, senhor prefeito. É errado. Isso tá errado, cara. É a gente que banca isso aí tudo. Os caras estão há 30 anos tendo privilégio, vivendo uma vida de maravilha, às custas do nosso suor, pô. Então, eu acho que o eleitor catarinense, se ele está insatisfeito, porque quando ele vai num posto de saúde, ele tem que ficar horas esperando atendimento, porque às vezes perde um parente sem atendimento no hospital público, porque o filho vai para uma escola pública sem qualidade e acaba sendo cooptado pelo tráfico, porque tá vendo a quantidade de feminicídio e estupro aumentando pra caramba, a favelização absurda e acelerada de Santa Catarina. Santa Catarina tendo problemas de Rio de Janeiro que não tinha tempos atrás. Se o eleitor está insatisfeito em pegar uma hora igual eu peguei agora para vir da BR-101 até a entrada da ilha, um trechinho que, de repente, se eu fosse correndo, eu era mais rápido. Todo dia o trabalhador tem que passar por isso. Se está insatisfeito, não faz sentido você votar em quem está há 30 anos fazendo parte desse sistema. Mas aí quem vai decidir é o eleitor. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre... Tu citou um pouco o Partido Novo, falou um pouco sobre isso. O Partido Novo nasceu à época com uma série de regramentos, né, uma série de determinações internas e tudo mais. O Missão também tem seus próprios regramentos
a missão, no caso de coligação, no caso de não poder, de ter seleção para quem vai disputar? Existe uma coisa semelhante nesse processo ou a missão é uma outra coisa? São duas coisas distintas. Em relação à seleção, é uma seleção criteriosíssima que a gente está fazendo. Todo mundo que quer ser pré-candidato pela missão entra numa triagem, é uma planilha, depois eu até posso mostrar para os senhores, é uma planilha com diversas colunas e ela passa por 4 níveis de triagem. A gente investiga tudo da vida da pessoa, desde CPF até participação em redes sociais para ver se está alinhada ou não está alinhada com o nosso discurso. Em relação à coligação, a gente, em Santa Catarina, eu não vou coligar com ninguém, porque eu sou oposição a tudo isso que está aí. Eu não tenho como estar junto com o Jorginho, não tenho como estar junto com o Merizio, não tenho como estar junto com o João Rodrigues, não tenho como estar junto com ninguém. Todos eles são jogadores, são bonequinhos de um mesmo tabuleiro, de um jogo que lesa o povo e um jogo que eu tenho total desprezo. Eu não vou estar junto com eles, eu vou fazer o contrário, eu vou virar a mesa, vou jogar os bonecos no chão, vou quebrar o tabuleiro. Não tem coligação com ninguém. Mas isso é uma premissa da missão ou é o contexto de Santa Catarina? Em outros estados a gente pode ver a missão Não, a premissa coligando? da missão, a missão ela é contrária a tudo. Você percebe que as nossas lideranças, o Renan, pré-candidato à presidência da República, é o único cara que bate no petismo, bate no bolsonarismo, bate no centrão, bate no STF. Foi o primeiro cara a se posicionar. A missão foi a primeira a convocar manifestações contra esse absurdo do Banco Master, enquanto outros pré-candidatos à presidência estão caladinhos, não falam nada. Por quê? Porque tem o rabo preso com o STF. Então, a missão é um partido feito por pessoas de coragem. Mas, Brigadeiro, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor elogiou Moisés, né, como governador. Uma das críticas que se faz quando se analisa o governo Moisés é que ele não fez política. Não conversou com os partidos, não recebia algumas pessoas, ou deixou de receber, ou coisas do gênero. E aí, quando tu traz esse discurso um pouco mais fora da política, do direita e da esquerda, me parece se assemelhar um pouco àquele discurso que Moisés na época tinha, a ação do Moisés. E que aparentemente, e aí podemos discordar aqui, estamos aqui para isso inclusive, Lógico. Não deu certo, o Moisés não se reelegeu. Como fazer essa combinação de um cargo que é extremamente político com esse teu discurso? Perfeito, concordo com você. Na minha visão, vamos aqui separar. Em entrega, em gestão, o governo Moisés foi o melhor que teve. Em política, o pior que teve. Não se reelegeu com a máquina na mão. Beleza. Já digo aqui de primeiro, se eu chegar lá, eu não quero ser reeleito. Eu não quero ser reeleito. Eu, inclusive, pretendo assinar um compromisso que eu vou fazer os outros assinarem também, se forem homens para isso, de nenhum de nós concorremos à reeleição, caso qualquer um seja eleito. E como é que eu pretendo? Eu pretendo seguindo a risca. O Moisés tentou ser morno. O que é ser morno? Ao mesmo tempo que se negava a entregar cargos, entregar fundo, entregar na mão de patifes que fossem empurrados por deputados estaduais, ao mesmo tempo ele tentava manter uma relação legal. Não dá para ser morno com pilantra. Não existe diplomacia com vagabundo. Não existe diplomacia. Ou você faz o jogo, que é o que o Jorginho faz, João Rodrigues faz, Merizio faz, abrir as pernas e entregar e fazer o tal governo de composição. Você me ajuda e em troca eu te dou uma secretaria, você me ajuda e em troca eu te dou 2 diretorias. Ou você diz, aqui não tem. Se você botar faca no meu pescoço, a gente vai se afogar junto. Meu irmão, eu não quero ter carreira política. A minha vida é maravilhosa, eu já venci na vida. Estou satisfeitíssimo com o que eu tenho. Eu estou entrando para fazer história. São 4 anos de choque de ordem. Depois de 4 anos, eu quero sair com meu nome na história de Santa Catarina e eu quero sair sendo odiado por cada político que existe aqui. Eu quero que os caras da Leste olhem para mim e falem, não quero esse cara nunca mais aqui. E durante esses 4 anos eu pretendo derrubar um monte deles. Se qualquer um chegar, botar a faca no meu pescoço e falar, eu só vou votar isso aqui se o senhor liberar um cargo para mim, se o senhor liberar uma diretoria, é mesmo? Então vamos abrir uma live aqui agora. Esse vagabundo aqui não está votando algo que é importante para o povo de Santa Catarina porque eu não estou dando um cargo para ele. Quem é que tem a perder? Eu que já sou bem sucedido e volto para minha vida particular ou um vagabundo que vive da política e precisa disso? Vamos ver. Quem pode mais chora menos. Qual que é o alinhamento ou posicionamento da missão e sua também em relação a Lula e Bolsonaro? São 2 figuras que novamente estão polarizando a eleição nacional. Isso tem uma verticalização do voto que também reverbera aqui no Estado e nas negociações dos partidos. Como a missão se posiciona em relação a essas 2 figuras? Contrário aos dois. Contrário aos dois, porque, novamente, são
são dois lados de uma mesma moeda. Um é melhorzinho nisso, o outro é melhorzinho naquilo, um é mais queridinho, o outro é melhorzinho na economia, tá, mas o que fazem para resolver os problemas estruturais do Brasil? Nada. O que fazem para combater o tal sistema, né, que é esse status quo aí que aprisiona o povo brasileiro? Nada. O que fazem para combater o autoritarismo do judiciário? Nada. São dois movimentos de cadelas. E, como eu falei, a missão é um movimento de pessoas com coragem, que não vai se dobrar. Então não tem como eu estar junto com um nem com o outro. Lá em 2018, o senhor estava com o Bolsonaro. Isso. Se desiludiu com ele também? Lógico. O cara manda eu coligar com o Merizio. O cara exige que eu coligue com o Merizio. O cara começa a receber dinheiro lá na Nacional para coligar com gente de esquerda, enquanto dizia que ia combater a esquerda. Aí depois surge todas as evidências que o filho dele é um vagabundo, um ladrão, um rachador. E ele, ao invés de entregar o filho dele, fala assim, meu irmão, puxa a responsabilidade para você, que é o que qualquer homem de verdade faz. Ele deturpa todo o sistema e entrega 220 milhões de brasileiros nas mãos do judiciário para proteger o filho dele vagabundo. Como é que eu não vou me desiludir com isso? Qualquer homem de bem se desilude com isso. Qualquer pessoa hoje que está revoltada com o autoritarismo do judiciário, que existe sim, qualquer pessoa tem que estar revoltada com isso. Qualquer pessoa tem que estar desiludida com isso. E quem não está ainda é porque tem uma visão apaixonada da política. E eu vou, durante esse ano, abrir os olhos das pessoas para elas enxergarem o que de fato acontece. Como é que vocês estão construindo a missão aqui em Santa Catarina? Como é que tem sido as conversas? O cenário de montagem? O senhor é pré-candidato a governo? Já tem vice? Já tem senado? Já tem outras? Como é que está Teremos tudo. Vamos vir uma nominata completa, tá? As conversas são difíceis. São difíceis. Primeiro porque falta gente que tenha voto e que seja decente. É difícil você encontrar essas duas coisas. Tem muita gente que tem muito voto. Agora, eles querem jogar um jogo que eu não vou jogar. Esse jogo de meretriz político eu não jogo. Tem gente que é decente. E essas pessoas a gente está trazendo, a gente está treinando. Mas são pessoas de poucos votos. E tem pouquíssimas pessoas que são decentes e têm voto. Adoraria ter essas pessoas comigo, que são boas. Só que o que eu tenho a oferecer? Não tem dinheiro para oferecer. Enquanto os outros partidos vão oferecer 500 mil, 1 milhão de estrutura, né? Eles chamam de estrutura, o dinheiro. Compor, quando eles falam, a gente vai compor, é safadeza. Compor, construir, o eleitor que está assistindo, quando o político fala que vai compor ou construir, você já sabe que é safadeza. E estrutura é dinheiro. Nome bonito para aparecer essas patifarias, dar um ar de legitimidade para essas patifarias. Então eu não tenho dinheiro para oferecer para o cara. Eu tenho um ideal. Meu irmão, você quer estar junto com gente decente? Quer tentar fazer história? Você quer entrar no esgoto e não se sujar? É difícil, mas só vai conseguir estando com a gente. Se você quiser, você é muito bem-vindo e vai ter todo o suporte que a gente puder te dar. Agora, não temos dinheiro, não temos nada. É difícil atrair gente assim. Você tem um perfil de liderança jovem e vai estrear na urna esse ano. Os nomes que vão estar no projeto Missão têm isso em comum também? Vai ser majoritariamente nesse perfil? Olha, sim, porque são pessoas que não foram contaminadas ainda pela mosquinha azul do poder, tá? E eu não tenho a ilusão de que todos seguirão sendo firmes, não, porque muita gente vai fraquejar mesmo. Muita gente vai fraquejar, é natural. Síndrome do pequeno poder, o cara que nunca conseguiu sucesso em nada, quando ele sente um pouquinho de poder ou vê um pouquinho de dinheiro, ele se entrega. Se não tiver um cabresto moral muito bem definido, estabelecido. Mas a gente está fazendo a seleção para tentar vir com o melhor que a gente pode, pessoas que ainda não foram acometidas por essa doença que é a política brasileira. Cenário nacional, né, olhando para o cenário atual, colocado e tudo mais. A missão tendo um pré-candidato também à presidência da República, achas que isso te favorece aqui? Eu creio que não. A mim? Creio que não. Te ajuda a puxar votos, mobiliza mais, nesse ponto, não, tendo lá um pré-candidato do lado da missão aqui, não? Não, sabe por quê? Porque para mim favoreceria se eu fizesse arminha com a mão e falasse Deus, pátria e família. Aí eu ia mandar bem pra caramba aqui, eu ia encher de voto, ia fazer voto pra caramba, entendeu? Eu tenho o discurso, eu tenho a coragem, eu tenho a postura que esse pessoal gosta, só vai faltar eu me curvar e mentir pra eles igual eles gostam que mintam,
né? Igual a gente tem um senador atual aí que é Deus, Pátria e Família, e que enquanto os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estavam se afogando e precisando de socorro, ele estava rebolando a bunda no show da Madonna. A gente tem um deputado que é Deus, Pátria e Família, que é conhecido por cheirar pó e bater na mulher. Para mim seria muito melhor fazer arminha e falar Deus, Pátria e Família aqui, ia lotar de voto. Mas eu não vou me curvar isso, não. Tem uma parte importante dessa tua resposta que é a seguinte: o eleitor catarinense já demonstrou 2 eleições consecutivas que entrou na onda, ou seja, votou nos números que vieram de cima. Sim. Por que achas que o eleitor seguiu essas ondas e esses temas que o senhor trouxe agora há pouco aqui? Deus, pátria, família. O eleitor está desiludido e aí procurando causas mais conservadoras? Como analisar um pouquinho mais essa coisa mais efeito até teórica em relação a como é que o eleitor está enxergando o cenário? Eu não vou trazer bordão nenhum de Deus, Pátria e Família. Meu bordão vai ser muito fácil. Governo do brigadeiro, bandido é o que morre primeiro. E aí façam o juízo que quiserem da minha atitude, da minha postura, do meu estereótipo. É isso. Justo. Para a gente entrar nesse assunto, até nas suas redes sociais você tem antecipado algumas propostas, muitas delas na linha da segurança pública. Presídio de segurança máxima, que seja o pior lugar para se viver no país. No mundo. No mundo. Esse tema da segurança pública, você acredita que vai ser um tema prioritário na eleição desse ano? Mesmo em Santa Catarina, que costuma ter bons indicadores nessa área, ou melhor do que em outros estados, por exemplo? Legal, indicadores. Indicadores são números que o governo pode mexer para ludibriar o povo, né? Os indicadores do atual governo federal são maravilhosos, pô. O Lula vai te sentar aqui, ele vai te apresentar um monte de indicador, que a gente está na menor taxa de desemprego da história, que a economia está pujante, voando. Não é isso que a gente observa. A gente vê o empresariado sangrando. A gente vê um monte de empresa quebrando. Indicador não quer dizer nada. Tivemos, ano passado, o pessoal das escolas mesmo denunciando que o atual governador Jorginho Melo mandou passar todo mundo para melhorar os indicadores de educação. Indicador não quer dizer nada. O que a gente observa em Santa Catarina? Processo de favelização acelerado. A gente vê uma infiltração cada vez mais brutal de facções criminosas. Diversos núcleos do PCC já estão aqui, do Comando Vermelho já estão aqui, fora o PGC, que já é daqui, de algumas outras facções do Rio Grande do Sul, já estão tomando territórios, coisa que não acontecia aqui. Nós já temos, inclusive aqui em Florianópolis, já tem favelas que estão tomadas por facções. A gente vê um aumento dos estupros, do feminicídio, e o governador de braços cruzados. Então, indicadores, para mim, esses indicadores que ele apresenta não corroboram a realidade, não tem nenhuma ligação com a realidade, eu observo a realidade. Volto a dizer, enquanto os meus concorrentes viveram a vida inteira dentro da política, eu venho da vida real. Eu suei, sangrei e venci na vida real, diferente deles, nenhum deles foi provado na vida real. Então, avaliando a vida real, a segurança pública é um grande problema de Santa Catarina. Tanto sanador, precisamos ter ações sanadoras, como por exemplo aqui em Florianópolis, tudo, como principalmente profiláticas. Porque cada operação dessa que acontece no Rio de Janeiro que mata 100 bandidos, vem um monte pra cá. Estão prendendo, a polícia está prendendo um monte de cara que é do Pará, que é não sei o que vem se esconder em Santa Catarina. Eu saí do Rio de Janeiro em 2007 para vir para Santa Catarina, fugindo daquele pandemônio lá. Conheci minha esposa aqui, meus 2 filhos são catarinenses, escolhi Santa Catarina para ver o resto da vida. Eu não quero Santa Catarina vire um Rio de Janeiro, vire um São Paulo. Deus me livre. Então, se nada for, ações duras não forem tomadas agora, a gente não conserta mais depois. 30% do território brasileiro hoje já é tomado pelo crime organizado. 30% do nosso território. Maior do que muito país no mundo. Já está na mão do crime. Em publicações que você fala dessas ações mais de linha dura, até mesmo seguidores seus comentam de que são medidas inconstitucionais, legalmente não poderiam ser adotadas, enfrentam problemas com questão de direitos humanos, por exemplo. São viáveis ou são propostas para marcar a posição da missão nessa primeira eleição? O que é constitucional hoje no Brasil? Você acha que a Constituição ela vem sendo respeitada por aqueles que julgam a Constituição? Mas uma unidade prisional que viola direitos, por exemplo, enfrentaria problemas com reações de OAB. Lógico, enfim, e eu tô preocupado com isso. Tu acha que eu tô preocupado com OAB, com direitos humanos,
com ONG, com o Ministério Público. Acabei de dizer que a Missão é um partido formado por pessoas corajosas, que não vão se curvar, não vão integrar esse sistema podre. A gente vai bater de frente com isso tudo. Então, sim, vou construir. Sim, vai ser o pior lugar da terra para bandido. E venha reclamar, vamos judicializar tudo. A Procuradoria-Geral do Estado vai trabalhar como nunca trabalhou em Santa Catarina. A gente vai judicializar tudo. Desde enfrentar essas ONGs aí protetoras de bandido, protetorazinha de marginal, que eu vi semana passada uma advogada indo representar no Ministério Público contra o excesso de letalidade da polícia catarinense. É o cacete. A senhora aguarde, que se eu chegar lá, a letalidade vai aumentar muito mais. Não vai existir esse negócio de polícia, de bandido resistir, apontar arma pra polícia. Acabou, meu irmão. É caixão. Prendeu, matou, que é o mote do partido, é o quê? O bandido ele tem duas escolhas só. Se entrega e aí é preso. Enfrenta e aí morre. E aí pode vir ONG, pode vir direitos humanos, pode vir o cacete. Vamos judicializar tudo. Vamos judicializar, inclusive, contra o governo federal, caso... Eu espero que o Renan seja eleito. Caso não seja eleito, vai parar esse negócio de Santa Catarina, para cada R$100 que manda, volta 20. A gente bancando lagosta de ministro do STF. Vinho premiado e o cacete. Vamos judicializar tudo. E, inclusive, a PGE, no meu governo, vai defender os nossos policiais. Que negócio é esse? Policial militar já coloca a sua saúde em risco, sua vida em risco, vai numa incursão, troca tiro com o bandido, mata o bandido. Aí ele tem que responder e ele tem que pagar advogado do bolso por estar exercendo sua função. Acabou isso, pô. Quem vai defender o policial é a PGE. Brigadeiro, pra gente terminar, a gente já tá dentro do horário, eu queria te ouvir sobre prazos daqui pra frente em relação à tua programação. Os prazos apontam aí quase abril filiações, né? E aí depois a gente tem lá até agosto as convenções e tudo mais. Quando é que pretendes ter o teu grupo totalmente montado? Cara, eu não posso te dizer que senão eu vou estar mentindo, né? Vou estar fazendo o jogo dos políticos tradicionais de mentir para você. A gente ainda está tentando montar um bom grupo. O secretariado vai ser mais fácil montar, tá? Inclusive você aí que é do governo Jorginho, não precisa ficar assustado. Tá? Eu chegando lá, se você for bom, se você for competente, eu vou manter você. Não tem problema se você é do governo Jorginho, se tu era do governo Moisés, se tu era do... Para mim não tem esse negócio. Agora, se você for um dos tantos comissionados que estão encostados só mamando no governo, você está ferrado que eu vou promover a maior exoneração da história de Santa Catarina logo em janeiro. E o secretariado vai ser fácil, tá? Porque já tem muita gente. A gente está construindo um negócio chamado Livro Amarelo, que ninguém constrói, que é exatamente o que a gente fez na Nacional, o Livro Amarelo Nacional. A gente tem um Livro Amarelo de Santa Catarina, que é um raio-x dos problemas de Santa Catarina e possíveis soluções. Então a gente tem especialistas das mais diversas áreas trabalhando na construção disso. A gente pretende apresentar isso para o público, discutir isso com o público, ouvir do catarinense para a gente aprimorar e chegar nas soluções que devem ser tomadas. Nas medidas que devem ser tomadas para solucionar. E aí, então, dentro desse grupo, os meus secretários vão surgir desse grupo. Tá? Agora, em relação aos pré-candidatos e tudo, cara, igual eu falei, não tá fácil. Não tá fácil, porque ao passo que eu sento com o cara e vendo para ele um sonho, o outro partido senta e fala, te dou 100 mil. Então, a gente está batalhando para conseguir fazer uma nominata bacana de gente decente. Mas vai dar porque tem muita gente boa já se unindo. Marcelo Brigadeiro, muito obrigado pela presença aqui conosco. A gente vai conversando, obviamente, daqui para frente, né? Certamente vamos continuar acompanhando seu trabalho e a sua pré-candidatura também. Muito obrigado prazer. pela presença de estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Gê, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Esse foi o Café nas Eleições, o nosso podcast aqui do nosso NS Total, que acompanha o cenário, ouve aqui as opiniões, as versões de cada um dos pré-candidatos ao governo, ao Senado e também os presidentes de partidos para a gente falar um pouco sobre esse cenário eleitoral de 2026. A produção desse episódio é minha, Anderson Silva, do G. Laurindo, da Mariana Barcelos, da Luana Amorim. A captação é com o Gabriel Lentz e também com o Yuri Micheletti. A coordenação do Augusto Wittner e da Luana Amorim.
nsetotal.com.br. Se inscreve aqui no canal também para continuar acompanhando nossas entrevistas. E até a próxima. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.